Nós já caminhamos tanto, e eu sou muito grata a Deus por essa caminhada junto com vocês. Nós já estudamos alguns atributos, e hoje, certamente, nós conhecemos um pouco mais sobre o Senhor e um pouco mais sobre quem nós somos e quem nós não somos. Só relembrando, nós já estudamos que Deus é totalmente santo e por isso ele nos chama para sermos santos, santas como ele é santo. Ele é totalmente amoroso e ele nos convida também para refletir esse amor que ele derrama sobre nós, estendendo esse amor a outras pessoas. Ele é totalmente bondoso e essa bondade dele inunda a nossa vida e nos permite refletir essa bondade também ao nosso próximo. Nós vimos que Deus é totalmente justo e nós vimos que o ápice do plano redentor de Deus para nossas vidas foi quando essa justiça se encontrou com este amor de Deus lá na cruz e nos propiciou a justificação através do sangue de Jesus. E quando Jesus vence a morte, nós também recebemos pela graça a salvação, quando nós reconhecemos que o Senhor Jesus é o único capaz de nos conceder essa bênção. Vimos também que Deus é totalmente misericordioso. E assim como ele é misericordioso, nós devemos ser misericordiosos também com o nosso próximo. E no último estudo, nós vimos que Deus é totalmente gracioso. Nós vimos que a misericórdia e a graça são dois atributos que precisam ser estudados no contexto da justiça. E hoje nós vamos estudar o atributo fiel. Deus é fiel. O cântico que nós acabamos de ouvir repetiu diversas vezes que Deus é fiel. E por causa desta fidelidade do Senhor, uma das coisas que o cantor exalta é que a palavra de Deus nunca muda. Nós vimos lá atrás, nos atributos incomunicáveis, que Deus é imutável. Então, à medida que nós vamos caminhando, nós vamos também percebendo que um atributo vai se entrelaçando ao outro, porque eles fazem parte do ser de Deus. E alguns desses Deus compartilha conosco, que são esses comunicáveis que nós temos estudado nessa segunda fase. O nosso texto base de hoje está em Deuteronômio 7, de 9 a 11, e diz o seguinte: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe o retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Então, no começo do versículo, nós vimos que Deus é fiel. E por causa disso, ele guarda a aliança que ele fez com o seu povo escolhido. E nós vimos, à medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos vendo esta aliança sendo quebrada da parte do homem. E vemos Deus sempre encontrando um caminho para reafirmar essa aliança. E o sangue de Jesus na cruz foi a aliança, né? O pacto da nova aliança. Então, nós vamos ver a fidelidade de Deus em Salmo 92. Eternamente Deus tem sido Deus, imutável em todos os seus atributos. Veja que nós vamos falando cada vez mais sobre um atributo, atraindo o outro. Ele é fiel, ele é imutável em todos os seus atributos. Vejam o que diz o Salmo 92. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo,
de eternidade a eternidade, tu és Deus. Veja um atributo aqui que nós já estudamos. Deus eterno. Ele não tem começo nem fim. Ele sempre existiu. Aí a gente lembra de outro atributo, autoexistente. Então, Deus sempre faz aquilo que ele promete, porque ele é fiel. E porque ele é fiel, a palavra dele é fiel, ela não muda. Essa fidelidade é espelhada na própria palavra, que cuidadosamente Deus inspirou homens para registrar, para deixar essa revelação para mim e para você. Isaías 64, 4 diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se nós pegarmos Hebreus 11, nós vamos ver lá uma lista de os chamados heróis da fé, né? Homens e mulher de fé, porque Raabe está nessa lista. Então, se nós olharmos todos que estão lá naquela lista, nós vamos pensar assim, eram pessoas que tinham fé, mas pecadores, como eu e você, e que quebraram a confiança, né, em Deus, quebraram alguns preceitos, descumpriram alguns princípios e alguns preceitos de Deus, como Davi, por exemplo, né? E nós vimos que Deus fez promessa a todas essas pessoas que estão lá em Hebreus 11. Abraão, por exemplo, Deus prometeu a Abraão, né, que daria a Abraão uma descendência numerosa, que ele não conseguiria nem contar. E Abraão e Sara já eram avançados de idade, e para tornar a situação ainda mais difícil, Sara era estéril. Mas Deus dá uma promessa, e Abraão tenta dar o jeitinho humano, né? Quebrou a confiança dele naquela promessa que Deus tinha feito. Mas Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, assim como cumpriu na vida de Moisés, assim como cumpriu na vida de Davi. Muitas promessas já foram cumpridas, né? Algumas, a maioria delas já foram cumpridas até Jesus, e de Jesus também para frente. Algumas foram cumpridas e algumas ainda serão cumpridas, como, por exemplo, a volta de Jesus. Então, quando nós olhamos para Hebreus 11, nós vemos, sim, homens e mulher de muita fé, mas também pecadores, como eu e você, que quebraram a aliança. Mas Deus se manteve fiel, porque ele não é fiel por conta de nós, por causa de nós. Ele é fiel porque faz parte da essência dele. Ele é fiel a ele mesmo, ao que ele é. E a palavra dele jamais muda. Se ele prometeu, ele vai cumprir. A palavra diz, ele não é homem para mentir. Ele cumpre todas as promessas. E nós podemos descansar nessa certeza, que somente ele é fiel. O texto base que nós lemos no início, ele nos mostra que Deus, ele é fiel para executar justiça sobre aqueles que o rejeitam. Lembram do texto base? Que ele ama quem cumpre os seus mandamentos, né? Mas que ele odeia aqueles que descumprem, e a justiça sobre esses também recairá. Então, ele executa a justiça sobre os que o odeiam, assim como ele é fiel também no seu amor inabalável por aqueles a quem ele recebeu. E nós precisamos analisar essas duas expressões de fidelidade. E Deus deixa alguns memoriais para que nós nos lembremos dessa fidelidade dele. O dia do descanso é um desses memoriais, né? Ele cria todas as coisas e no sétimo dia ele descansa, contemplando a natureza, tudo que ele criou, toda a criação, ele contempla, ele descansa contemplando, para nos deixar um memorial acerca da criação e também
para nos dar o exemplo do mandamento que ele nos dá, que nós devemos descansar. O batismo e a ceia é outro memorial que nos lembra da aliança, da fidelidade de Deus no cumprimento dessa aliança, apesar de todos esses homens que estão lá nessa galeria da fé terem descumprido. Então, Deus permaneceu firme e ele permanece firme, mesmo quando eu sou infiel, como eu compartilhei com vocês, que enquanto eu preparava o estudo, eu fui muito confrontada, né, com as vezes em que eu fui infiel à própria palavra, ao chamado que Deus tinha para mim, né? Mas depois eu me lembrei do atributo que nós estudamos na última sexta, a graça que é derramada sobre mim e que me lembra, né? Ok, então eu preciso confessar isso diante do Senhor, pedir perdão, e quando eu confesso, eu sou perdoada, pela graça, né? Pela misericórdia de Deus. A própria estação, né, as 4 estações do ano, é um memorial também, para nós nos lembrarmos da fidelidade do Senhor. Quem já estudou o dilúvio, né, o episódio do dilúvio, sabe bem disso. Em Gênesis 8:22, Deus fez uma promessa. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Vejam que promessa maravilhosa. E ele é fiel. Ele vai cumprir essa promessa. Ele está cumprindo esta promessa. A natureza geme por causa do pecado, né? O episódio do pecado, a realidade do pecado também atingiu toda a criação. E a Bíblia, a palavra de Deus, é um memorial da fidelidade de Deus para conosco, porque os registros foram sendo feitos, né? Deus inspirou homens para fazer esses registros, para que ele se revelasse a mim, para que ele se revelasse a cada um de vocês. Então, é um memorial também, é uma prova da fidelidade de Deus. Lembra do cântico que nós ouvimos? Deus é fiel, tu és fiel, tua palavra nunca muda. E nós já estudamos o outro atributo que diz isso, né? Que Deus é imutável. E se ele é imutável, a palavra dele também é imutável. Isso é expressão da fidelidade de Deus. Então, quando nós estudamos esta palavra, e é o que nós estamos fazendo aqui a cada sexta-feira, nós somos transformadas. Essa fidelidade do Senhor, ela produz isso na minha vida e na sua vida, através da palavra, nos transformando, nos moldando. Lembra que eu falei? Às vezes moídas, mas quando nós somos moídas, a pressão, ela extrai o melhor azeite. Da mesma forma conosco, né? A palavra nos confronta, mas a palavra também nos consola, nos conforta, nos mostra o caminho. Ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. Então, nós já vimos, Deus é fiel, e a própria palavra de Deus nos diz isso, e a própria criação nos mostra isso. Mas qual é a ação dessa fidelidade de Deus em nós? Como é que isso produz algo na minha vida? Nós podemos descansar na certeza de que Deus é fiel nas provações. Tiago 1, de 2 a 4, diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Veja como esse trecho da palavra de Deus é desafiador. Ele diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por quê? Porque a provação produz perseverança. Então, algo que poderia ser encarado por nós como algo ruim, e aqui o sentido de ter motivo de toda alegria, não é a gente ficar rindo feito bobo, não é isso.
é a gente se alegrar na certeza de que, mesmo na provação, mesmo no vale, mesmo no deserto, eu posso confiar que, através dessa situação, Deus está provando a minha fé. E provando a minha fé, eu vou perseverar e isso vai produzir uma ação completa na minha vida, me tornando íntegro. Essa é a promessa de Deus. E Ele cumpre essa promessa. E vejam, as tribulações, elas provam a fidelidade de Deus para conosco, e mais do que isso, ela produz fidelidade em nós. Porque quando nós perseveramos na aprovação, sabendo que Deus está conosco, nós estamos sendo fiéis a Deus. Gênesis 50:20 nos dá uma esperança com relação a isso e uma certeza acerca desta fidelidade de Deus. Em Gênesis 50:20, José, que nós já estudamos em alguns outros estudos, a história dele, ele testemunha a fidelidade de Deus. Ele foi maltratado pelos irmãos, tentaram matá-lo, jogaram no poço, venderam, até que ele chegou ao destino, né? Como escravo, como servo. E lá, Deus fez uma revolução na vida de José, e, na realidade, ele alcançou um posto de destaque no governo. E ele declara essa fidelidade de Deus quando ele olha para trás e vê onde ele estava. Ele diz: vós, se dirigindo aos irmãos, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Veja, José permaneceu fiel e Deus foi fiel na vida de José, transformando aquela provação que ele passou em algo bom. Deus moldou o caráter de José e transformou tudo aquilo em algo bom. E ele reconhece aqui nesse texto como Deus foi fiel para com ele. Deus é fiel também na tentação, e aqui vale a gente fazer uma diferenciação, né? As provações, elas muitas vezes vêm do próprio Deus, né? Para nos moldar, para nos forjar o caráter, mas a tentação, não. A tentação vem do inimigo, muitas vezes da nossa própria natureza, da nossa própria carne, né? Do mundo, que o tempo todo nos tenta, mas Deus permite. Nada acontece sem que Deus permita. E Deus é fiel também quando eu sou tentado, porque Ele usa, da mesma forma que a aprovação, Ele usa a tentação para nos moldar, para nos forjar o caráter. E muitas vezes, minhas irmãs, nós agimos como Eva agiu. A gente pensa que Deus está nos privando de algo bom. Mas mesmo assim, mesmo nós sendo tentadas por este pensamento, que Deus está nos privando de algo bom, Deus é fiel. Ele é fiel no seu amor para conosco. 1 Coríntios 10:13 diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Veja, mesmo quando nós somos infiéis a Deus, Ele permanece fiel e nos provê livramento. Isso é muito importante para nós raciocinarmos, porque às vezes nós não damos importância a pequenos erros que nós cometemos, pequenas tentações que nós vamos cedendo, como se fosse possível a gente mensurar. Mas vamos usar essa figura de linguagem. Imagina quando a gente vai para a academia para fortalecer os nossos músculos. A gente não fica musculosa na primeira ida na academia, na primeira aula. É preciso persistência, né? É preciso a repetição dos exercícios para que a minha musculatura vá ficando mais forte.
Da mesma forma, deve ser o nosso procedimento em relação à tentação. Ninguém tem uma explosão de raiva de uma única vez, a primeira vez. Quando eu chego a explodir, quando eu chego a ter esse surto de explosão de raiva ou de ira, é porque antes houveram pequenas explosões ou pequenos episódios, né, em que eu fui ríspida, eu fui grosseira, até o ponto, então, de explodir. Então, é preciso que a gente fique atenta a esses pequenos episódios, né, para pedir ao Senhor, Senhor, tira isso da minha vida, tira isso do meu coração, não permita que essa tentação me vença, como se fosse um exercício repetido, e é um exercício repetido. E Lucas 16:10 fala algo parecido, porque ele diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, se eu peço ao Senhor, cada vez que eu tenho esses pequenos problemas com a tentação, né, se eu sou fiel em cada um desses pequenos episódios e peço, Senhor, tira isso do meu coração, eu vou prosseguir no meu processo de santificação, evitando cada vez mais ceder à tentação. Mas isso só é possível através de outros atributos que nós já estudamos. A misericórdia de Deus, a graça de Deus sendo derramadas na nossa vida. Deus também é fiel no perdão. 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós vimos que lá na cruz nós fomos justificados, nós fomos tornados justos, não por nós, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus e pela graça de Deus sendo derramada sobre nós. Só que quando nós pecamos, nós precisamos confessar. Veja que aqui é uma condicional. Se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel, Deus é fiel para nos perdoar. E o Salmo 19:12 chama atenção para uma coisa que nós precisamos nos lembrar. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Vejam a que ponto chega a fidelidade do Senhor. Aliás, a fidelidade dele é imensurável, é infinito, como a essência de Deus é infinita, né? Nós precisamos ter o cuidado de, ao confessarmos os nossos pecados, nos lembrarmos: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim alguma coisa oculta, algum pecado oculto. E Deus é onisciente, nós já estudamos também outro atributo. Então, eu posso não discernir, eu posso não saber acerca daquele pecado oculto, mas Deus conhece o meu coração, Ele sabe. E o salmista aqui pede que Deus absolva, né, perdoe até esse pecado, essa falta que é oculta, e nós precisamos tomar este cuidado. E Deus também é fiel, permanece fiel e será fiel até o final. Nós já vimos que ele cumpriu várias promessas, né? Todas as promessas que estavam lá para o povo de Deus, para Abraão, né? Ele tirou o povo do Egito, ele enviou o libertador, ele enviou Jesus, mas ele também vai cumprir todas as promessas que ainda não foram cumpridas. E nós podemos descansar nessa certeza, por quê? Porque ele é fiel. Vejam Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Hebreus 10:23 diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Vejam, é tremendo você ler na palavra que quem fez a promessa é fiel. Então eu posso confiar, eu posso descansar. Eu descumpro algumas proposições que eu faço, né? Como eu compartilhei com vocês no início. Fui muito confrontada com este estudo. Mas quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel. O Senhor é fiel. E ele vai continuar sendo fiel até
o final. Então, nós vimos que Deus é fiel, vimos a ação da fidelidade dele sobre as nossas vidas, e agora nós vamos fazer o que nós fazemos em todos os estudos. Como é que eu vou refletir essa fidelidade de Deus na minha vida? Que, afinal de contas, é o nosso propósito. Nós somos criadas para refletir a glória do Senhor. Então, quando eu conheço o Senhor, conheço os atributos, e quando eu conheço os atributos que ele compartilha comigo, os comunicáveis, eu também preciso refletir esses atributos na minha vida. Então, nós devemos ser fiéis, porque ele é fiel. Nós devemos refletir a sua fidelidade em relação a nós, dando testemunho dessa fidelidade dele nas nossas vidas, mas também em relação ao nosso próximo. Jesus, ele é a expressão exata e perfeita da fidelidade de Deus em relação ao ser humano. Né? Deus prometeu que ele enviaria, lá em Gênesis, né? Logo que o homem pecou, ele diz que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e ele cumpriu essa promessa. Então, Jesus é essa expressão perfeita da fidelidade de Deus. Mas ele também é a expressão perfeita da fidelidade humana para com Deus e para com o próximo, porque apesar de ser Deus, ele se fez homem, viveu entre nós, obedeceu fielmente ao plano de Deus para a vida dele, então ele foi fiel também para com Deus, mesmo sendo Deus, e também com o próximo, porque ele nos ensinou como nós deveríamos tratar, nos relacionar com o próximo. Salmo 119, 30 diz: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Então, eu reflito a fidelidade de Deus fazendo esta escolha que o salmista diz no Salmo 119, 30. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Então, quando eu escolho o caminho da fidelidade, eu estou dizendo que eu estou escolhendo crer na palavra do Senhor, cumprir a vontade dele na minha vida, descobrir essa vontade na própria palavra e através de uma vida devocional, íntima com ele, constantemente. Lembra que nós já vimos, Deus é relacional. Ele não está muito interessado no quanto e no que nós fazemos. Ele está interessado em como nós nos relacionamos com ele. Para ele, isso é fundamental. Essa é a essência. E quando eu escolho seguir o caminho da fidelidade, eu estou escolhendo andar pelos juízos, pelos preceitos do Senhor. E quem me dá esse norte? A própria palavra. Então, uma vida de fidelidade é quando eu deposito em Deus toda a minha esperança, não deposito em homens. Quando eu utilizo o meu tempo com fidelidade, né? E aqui, quando eu olho para trás, eu penso, puxa vida, quanto tempo escorreu pelos meus dedos sem ser melhor aproveitado. Eu também vivo uma vida de fidelidade quando eu coloco todas as habilidades que o próprio Deus me deu a serviço do reino. E, às vezes, nós não somos fiéis nisso. Eu vivo uma vida de fidelidade quando os meus pensamentos estão cativos ao Senhor, às coisas do alto. Eu vivo uma vida de fidelidade quando eu sou fiel nas palavras que eu profiro, palavras de vida, porque se eu proferir palavras de morte, eu não estou sendo fiel. O nosso testemunho demonstra a nossa fidelidade a Deus. E às vezes, e muitas vezes, fala mais alto do que o que nós falamos. Então, todo ato de fidelidade, seja em relação ao Senhor, ou seja em relação ao próximo, acaba que é um ato de fidelidade ao próprio Deus. Mateus 25, 21 diz: disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E o meu desejo é que quando eu estiver face a face com o Senhor, eu possa ouvir isso. Eu sei que é muito difícil hoje, né? Porque eu sou pecadora, mesmo alcançada pela graça do Senhor. A minha inclinação é não ser fiel,
E eu preciso pedir isso a todo instante, porque eu quero escutar. Muito bem, servo bom e fiel. Não fiel aos homens, mas fiel ao meu Deus, fiel ao Senhor. Então, a pergunta de todos os estudos desta fase: qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que você seja fiel, como Ele é fiel. Vejam, 1 Tessalonicenses 5, 23, 24 responde essa pergunta, inclusive mencionando outros atributos que nós já estudamos. Diz o seguinte: o meu Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vejam, o mesmo Deus da paz vos santifique. Lembra? Primeiro atributo: sede santos, porque eu sou santo. Então, quando eu estou prosseguindo no meu caminho de santificação, eu estou sendo fiel ao Senhor. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Fiel, fidelidade. Por quê? Porque fiel é o que vos chama. Então, ele é fiel. E eu preciso ser fiel, porque ele é fiel. Como saber, então, que Deus é fiel pode mudar o meu modo de viver? Como é que isso pode impactar o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com vocês, o meu relacionamento com o meu próximo? Fica essa reflexão, minhas queridas, que nós possamos ser encontradas como servas fiéis ao nosso Deus. E essa é a minha oração por cada uma de vocês e também pela minha vida. Eu vou